Amém. Glória a Deus. Amados, Deus diz que nós temos que nos amar. A gente tem que aprender a amar o outro. Agora você cara está do teu lado, essa pessoa, mulher não vale, né? Olha o teu vizinho de trás, tem que amar esse irmão, essa irmã. Temos que aprender a nos amar. Queridos, nós vamos meditar hoje em cima de uma das 7 cartas que Jesus enviou para as suas 7 igrejas. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, cada uma dessas cartas, para cada uma dessas igrejas, Jesus tinha um assunto específico para tratar. Então nós vemos a carta que ele mandou para a igreja de Éfeso. Naquela carta, de forma específica, Deus estava falando sobre amor. A mensagem que Deus tinha para aquela igreja de Éfeso era uma mensagem de amor. Quando nós olhamos para a carta que ele enviou para a igreja de Esmirna, nós vemos que Jesus tinha uma mensagem de sofrimento para enviar para aquela igreja. Quando olhamos a carta que Jesus enviou para a igreja de Tiatira, era uma carta que falava sobre santidade. Quando vemos Jesus enviando a carta para a igreja de Sardes, aquela carta, ela tinha uma palavra de sinceridade naquela igreja. A igreja da Filadélfia, Jesus queria falar sobre missões. Quando vemos a carta sobre a igreja de Laodiceia, nós vemos Jesus falando para eles de todo o coração. E quando nós vemos a carta que Jesus enviou para a igreja de Pérgamo, Jesus tinha uma palavra. E podemos resumir esta palavra em verdade. Jesus está se dirigindo à igreja de Pérgamo com uma verdade. Verdade é algo que de fato acontece, aconteceu ou vai acontecer. Eu queria convidar você para ler junto comigo em Apocalipse. Você pode ir lá no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, vamos ler do verso 12. Vocês vão projetar NVI, se for possível. Vou virar. Eu acompanho vocês. Aí. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui. Essa é a carta que Jesus revelou a João da ilha de Patmos para entregar para a igreja de Pérgamo. Amados, prestem bem atenção em algo. O navio foi feito para estar no mar.
O habitat do navio é o mar. É importante que um navio esteja no mar. Ele foi feito para isso. Esse é o propósito do navio, estar no mar. Acontece que um navio no mar, quando começa a entrar água dentro dele, esse navio passa a correr um risco muito grande. Pode ser que haja um naufrágio e esse navio ele desapareça. A mesma coisa é a igreja. A igreja de Jesus Cristo foi criada para estar no mundo. O grande problema da igreja é quando começa a entrar dentro dela água, coisas do mundo, que assim como quem não se apercebe os pequenos vazamentos que existem dentro de uma embarcação e que podem levar ela a afundar e a desaparecer, assim também a igreja, quando não se dá conta, faz vista grossa para coisas que são do mundo e começam a entrar aos poucos dentro dela, também a igreja pode desaparecer, pode acabar, ou pode simplesmente não servir para o propósito pelo qual ela foi criada. E é justamente isso que acontecia com a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito importante. Pérgamo era uma cidade em que nós vamos conhecer um pouco mais, não só examinando um livro do Antigo Testamento, mas nós precisamos sondar o que Deus está revelando aqui, como se fosse o nosso próprio coração, à luz dessa verdade eterna. Nós fomos gerados com um propósito, que é estar nesse mundo. O que vai fazer com que a gente se desvie desse propósito é o quanto nós vamos deixar nos contaminar por esse mundo. Uma embarcação cheia de água não serve para cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Um crente misturado com coisas do mundo não serve para cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Deus está falando para a igreja de Pérgamo exatamente isso. Quando nós olhamos esta carta aqui, nós vemos que o perigo que estava assaltando essa igreja de Pérgamo era justamente a linha divisória entre as verdades de Deus e as heresias do homem. E eu vejo, assim como Jesus liberou esta carta para João, eu vejo essa carta como Jesus bradando para a igreja do nosso tempo. Da mesma forma como ele falou com João, preocupado com a igreja de Pérgamo, eu entendo que Jesus está bradando para a igreja da nossa geração. Quando nós olhamos para essa realidade, eu fico pensando como a igreja pode permanecer na verdade, sem se misturar com tantas heresias e tanto mundanismo, como estamos envolvidos hoje. Como a igreja vai conseguir se permanecer fiel, permanecer firme na palavra do Senhor, com tanta mistura, com tanta coisa, com tanta heresia, com tantos vazamentos que existem na igreja, onde as coisas do mundo se infiltram e entram nela como se fosse algo normal. Quem assistiu o filme do Titanic, talvez vai se lembrar de quando aquele navio bateu naquele iceberg, algumas pessoas não deram a devida importância para aquele vazamento, porque aquela embarcação era muito grande. E, se não me engano, teve uma fala no filme que alguém disse que aquele navio nem Deus afundaria. Fatalmente que Deus não tem o menor propósito ou intenção no coração de fazer com que eu e você venhamos a afundar. Mas Satanás, o plano dele é esse: 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês, o ano inteiro. O plano dele é nos levar para o fundo do poço. Como então nós vamos conseguir
permanecer como uma igreja firme, não considerando tudo como normal, não considerando tudo como é contexto, é cultural. O mundo mudou. Nós temos que deixar os adolescentes mais soltos, os jovens mais livres. Nós temos que relevar algumas coisas. Nós temos que aceitar outras. Como a igreja permanecer firme? Quando Jesus escreveu essa carta para a igreja de Pérgamo, é importante que você saiba que o nome de Pérgamo significa elevado, alto. Mas esse nome de Pérgamo, ele também simboliza, ele quer dizer estar casado. Estar casado. E eu e você, como igreja, precisamos nos lembrar que nós temos um compromisso com Cristo. Nós somos noiva de Cristo. E haverá o dia das bodas. Nós temos um compromisso com Ele. E a noiva de Cristo precisa se apresentar como uma esposa pura e incontaminada. No entanto, quando nós olhamos aqui Apocalipse, Jesus ele começa falando algo extremamente sério. Quando nós olhamos lá no versículo 13, Jesus começa dizendo assim: sei onde você vive. Sei onde você vive. Amados, quando nós olhamos isso, eu fico pensando só nessa primeira parte ali: sei onde você vive. Que partezinha mais confortante para um verdadeiro crente? Que parte mais confortável para um cristão genuíno? O Senhor diz: sei onde você vive. O crente que é crente mesmo, que é firmado na palavra, que vive a palavra, quando ele começa a ler isso, ele já diz assim: glória a Deus, aleluia. E de fato isso é verdade. Jesus, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe onde eu vivo e onde você vive. E se eu e você vivemos nele, essa primeira parte do versículo é extremamente confortável aos nossos ouvidos. Isso é mais ou menos como se fosse assim: você está tocando a sua vida, caminhando, fazendo as suas coisas, e de repente um vento começa a soprar contra a sua vida, e algo começa a se criar de muito ruim na tua vida. De repente uma enfermidade. Você está ali vivendo, e daqui a pouco você vai fazer um exame, e você faz aquele exame, e aquele exame dá negativo, e vem uma notícia: você está com câncer. Eu imagino como deve ser essa notícia no mundo espiritual. Eu fico imaginando Satanás e seus demônios em volta da pessoa que recebe uma notícia dessa. Porque eu creio no mundo espiritual. Eu acredito que agora eu estou falando para vocês e há uma multidão de anjos e demônios guerreando para que essa mensagem não alcance o destino pela qual Deus enviou ela, que é o seu coração. Eu tenho absoluta certeza que tem vidas que estavam se preparando para estar aqui hoje à noite, e o diabo fez alguma arruaça na casa deles, e eles não conseguiram estar aqui, por uma única razão: Satanás não queria que essas pessoas ouvissem isso que ele está ministrando, que Jesus está ministrando para nós. Mas a pessoa que vive em Cristo, quando recebe uma notícia dessa, ela não se desespera. A pessoa, quando vive em Cristo, e aí vem essa notícia: olha, Satanás tem algo para te dizer, você está com câncer. A pessoa que vive em Cristo, ela fala assim: aparta-te de mim, porque eu sei Deus em quem eu tenho estado, e eu creio que se Ele colocou isso em mim, é para que a glória dele seja manifestada através da minha cura. E eu declaro desde já: estou curado em nome de Jesus. Agora, a pessoa que não vive em Cristo, quando recebe uma notícia
perde o chão, ela não sabe o que fazer da vida, ela começa já a preparar suas coisas porque ela acha que ela vai morrer, ela já se entrega, ela já cede. É tão sério isso, que Deus tem ministrado sobre a igreja de Pérgamo, que Jesus começa dizendo isso: sei onde você vive. Ele começa dizendo: eu conheço exatamente como vocês têm vivido, eu sei exatamente tudo o que você tem pensado, eu sei exatamente o que é que está contaminando você. E se você, como uma embarcação, está contaminada, você, como uma embarcação, está cheia d'água, você não vai conseguir cumprir o propósito, completar a carreira. Você, como embarcação, vai afundar ali na frente. E você vai afundar com a embarcação, porque a embarcação não vai muito longe, não tem vazamento. Quando o oceano, as águas começam a jogar dentro dela. Assim como um cristão também não vai muito longe, quando o mundo começa a jogar coisas dentro da mente dela, do coração dela, dos olhos dela. Não vai muito longe, você vai afundar, porque o Senhor diz: eu sei onde você vive, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu íntimo, eu conheço o seu secreto. E meu irmão e minha irmã, saiba disso, isto é um fato, isto é verdade. Não ouça isso como se Deus não estivesse vendo, porque Ele está vendo. Por Cristo crê, Ele está vendo. Ele entra com você no banheiro, Ele entra com você no seu quarto, Ele entra com você no seu carro, Ele está vendo. Ele vê, Ele fala, Ele ouve, Ele sente. Não menospreze essa verdade. Por Cristo eu peço a você, não brinque acerca disso. Eu peço a você, igreja, eu sei onde você vive, diz o Senhor, eu sei onde você vive. Porém, amados, nós vemos como ele continua falando aqui. Ele diz para esse povo: eu sei onde você vive. Só que aqui esse povo que ele estava falando, parte dele não vivia em Cristo. Tinha uma parte do povo desta igreja de Pérgamo que era fiel a Jesus. Havia uma parte desse povo que, mesmo com todos os problemas que eles passavam e perseguições, Antipas havia sido queimado, morto, incendiaram ele, tacaram fogo nele. Ele havia sido morto, queimado. E Jesus diz aqui, na continuidade do versículo, ali na frente: nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus está falando: eu sei onde você vive, os crentes fiéis. Só que ele diz assim: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás. Amados, nós vivemos onde Satanás tem reinado o mundo. Satanás é o príncipe deste século, ele é o rei deste mundo. Deus está dizendo: ei, crentes, eu sei aonde vocês vivem. Vocês vivem aonde Satanás está assentado, aonde ele é um cátedra, aonde ele tem uma cadeira, aonde ele tem um trono. Ele reina no mundo. Por isso nós não podemos nos contaminar com este mundo, porque o príncipe deste mundo é Satanás. E ele diz que não há como nós servirmos dois reinos. Vocês estão comigo? Vocês conseguem entender isso? Isso não tem a ver só com vida de igreja domingo à noite. Isso tem a ver com todos os dias da semana. Isso não tem a ver só quando eu estou com os meus irmãos. Isso tem a ver quando eu estou sozinho, quando eu estou com um estranho, quando eu estou com um não crente. A cada passo que eu entro numa piada suja no meio de uma roda de escarnecedores, eu estou como uma embarcação deixando que o vazamento jorre coisas do mundo, água dentro de mim. E eu vou afundar ali na frente, porque eu vou estar tão pesado com as coisas do mundo que eu não vou flutuar mais sobre as águas, não vou mais reconhecer as águas tranquilas, ainda que os meus irmãos estejam
o mundo. Pessoas que antes de vir para a igreja ficam assistindo Faustão. Gente que se diz cristão, conhecer Jesus Cristo e servir a Ele, e fuma, e bebe, e fala palavrão, e fala mal do outro, e tem raiva, e não suporta olhar. Meus irmãos, isso tudo vem de um reino, do reino das trevas. Guerra, confusão, contenda, maledicência, mentira, fofoca, roubo. Tudo isso tem uma fonte: o trono do príncipe deste mundo. Jesus disse: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Aí ele está falando com os crentes aqui, os fiéis. Diz assim: contudo, mesmo vocês vivendo nesse mundo onde Satanás está sentado no trono, contudo, vocês permanecem fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Ele diz assim: ó, mesmo quando vocês passaram muita luta, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, olha o título que Jesus dá para Antipas. No mesmo livro das Revelações, nós vemos Deus falando que o próprio Jesus é a fiel testemunha. Jesus divide o título dele com Antipas. Ele diz: nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, vocês não desistiram de mim. Então ele está falando que mesmo que nós estejamos numa cidade como Pérgamo, onde Satanás está sentado no trono dessa cidade, ele diz que mesmo assim existe aquele povo que permanece fiel a ele. Eu sou um deles, você é um, amém? Se nós não somos, precisamos querer ser. Mas ele fala aqui que nesse cenário há um povo, mas, no entanto, porém, todavia, a continuidade da leitura, a gente vê que Jesus, ele fala algo que não é tão bom. No começo ele diz isso: poxa, vocês com tudo isso permanecem fiéis a mim, mesmo quando o Antipas passou por tudo aquilo, vocês ficaram firmes. Aí diz assim, agora Jesus veio com uma advertência, no versículo 14, diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Está tudo certo, vocês permaneceram fiéis, não renunciaram à fé no meu nome, mas no entanto, contra vocês eu tenho algumas coisas. E aí ele diz: vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E ele continua dizendo: de igual modo, vocês também, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele falou: tudo bem, vocês permaneceram firmes, vocês estão comigo, vocês não renunciaram a fé até em mim. No entanto, vocês estão dando ouvidos para alguns ensinos, vocês estão dando ouvidos para falsos mestres, vocês estão dando ouvidos para falsos profetas, vocês estão ouvindo e querendo ouvir uma mensagem que é confortável, que não cause comichão nos seus olhos, nos seus ouvidos. Ele vem e adverte a igreja com isso, adverte o povo: vocês permaneceram firmes, mas vocês estão se desviando da doutrina da Bíblia, porque têm ouvido doutrinas estranhas, têm ouvido ensinos de falsos profetas. Amados, quando nós olhamos esse cenário, e quando começamos a entender um pouco mais sobre as características de Pérgamo, talvez fique um pouco mais fácil de vocês assimilarem a mensagem. Quando nós olhamos Jesus dizendo isso,
Ele diz isso pela seguinte razão: o que acontecia naquele momento em Pérgamo era que o imperador Constantino, naquela época, aquele imperador havia se convertido ao cristianismo. Acontece que quando ele se converteu ao cristianismo, imaginem para o imperador crente, aí virou moda ser crente. Os baba-ovo, os puxa-saco, os capachão, todos eles se converteram. E aí virou status ser crente. Não parece que hoje em dia não é status ser crente? Virou status ser crente. Acontece que quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, vira status ser crente. Aí então vários pagãos começam também a se converter. Só que esses caras todos, inclusive Constantino, eles se converteram ao cristianismo, mas não abriram mão de algumas práticas pagãs que eles tinham antes de ser crentes. Constantino, para você ter uma ideia, ele erigiu templos de adoração para vários deuses. E quando ele se converteu, eles continuaram prestando sacrifícios para aqueles deuses. Ele criou um templo, ele erigiu um templo para o deus Zeus. Ele erigiu um templo para o deus Dionísio. Atenas era o maior templo que havia. Pérgamo, ela ficava numa alta colina. Hoje, quando você vai lá, essa cidade ainda existe, agora é Pérgamo. Mas naquela época, Pérgamo, ela ficava numa alta colina. Quando você vai visitar Pérgamo hoje, você olha para as colinas e você vê todas as ruínas de Pérgamo. E a coisa que mais grita aqui é um templo erigido a Atenas. E o maior de todos os templos para adoração a um deus pagão foi erigido para um deus que eles tinham conhecido o nome desse deus como Deus Salvador. Eles erigiram um templo para um deus chamado Esculápio. E o nome da tradução desse deus é Deus Salvador, porque Pérgamo, ou melhor Pérgamo, ela era uma cidade extremamente influente pela medicina e pela cultura. A maior biblioteca, só perdia para a biblioteca da Alexandria. Mais de 200 mil títulos de livro havia na biblioteca de Pérgamo. Um povo que lia muito, um povo que estudava muito. E outra grande influência mundial em Pérgamo era a medicina. Esse Deus Salvador, chamado Esculápio, eles diziam que ele tinha um poder curador. Havia sobre ele não só uma ciência da medicina, mas havia algo místico em que ele curava. O maior spa da atualidade medicinal ficava em Pérgamo. Tem até hoje as ruínas disso lá. Eu nunca fui para Pérgamo, mas se eu for lá amanhã, eu vou me virar super bem, porque eu fiquei estudando sobre Pérgamo 8 horas. E você olha hoje onde é a cidade de Pérgamo, você olha em cima assim, na colina está lá aqueles templos, e dois gritam, o templo de Atenas e o templo de Esculápio, o Deus Salvador. E a imagem que é usada para identificar o templo de Esculápio é uma serpente. Por isso, quando você vê um cartãozinho do médico, até hoje tem uma serpente envolvida no mastro, por conta de Esculápio. O Deus Salvador, ele salvava as pessoas da enfermidade. E eles então se converteram ao cristianismo, mas não deixaram de prestar culto a esses deuses estranhos. Quando você lê o Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando o salmista cantou isso, eles cantavam isso quando eles estavam como cristãos peregrinando naquele vale, porque a cidade rica ficava no monte. A cidade rica ficava no monte, e eles andavam cantando, peregrinando pelo vale. Eles andavam cantando assim: o Senhor eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
Senhor. Eles faziam isso porque quando eles olhavam para os montes, eles viam lá o povo de Pérgamo adorando e queimando incenso para esses deuses, para Dionísio, para Atenas, para Esculápio, para Zeus. E eles olhavam lá debaixo do vale, peregrinando os crentes em Cristo Jesus, aqueles que Jesus disse: eu sei onde você vive. Eles estavam peregrinando, aí eles olhavam assim para os montes e viam aqueles feixes de luz, e eles viram que aquelas pessoas estavam queimando incenso, estavam ofertando sacrifício para outros deuses, e por isso eles diziam: eleva os meus olhos para os montes. Eles diziam: o meu socorro vem do Senhor, não vem desses deuses. É por isso que o Salmo 121 diz isso. E eles ficavam lá ofertando para deuses estranhos. O grande problema de Pérgamo é que eles não se converteram verdadeiramente. Eles se converteram ao cristianismo por uma conveniência, mas eles ainda tinham práticas de alguém que não é uma nova criatura. E esse povo é o povo que começou a misturar algumas coisas. Por conta deste mundanismo entrar, Jesus falou assim: porém, no entanto, tenho contra vocês que vocês têm ouvido Balaão, que vocês têm ouvido os nicolaítas, vocês têm dado ouvido para o evangelho que não é verdadeiro. Ele está dizendo: vocês estão se contaminando, vocês estão se sujando. E aí, por conta dessa contaminação, aconteceu algo. A palavra ficou misturada. O evangelho deixou de ser puro. A música, a adoração começou a ser misturada. E o testemunho também foi misturado. Quando o mundo invade a vida de um crente, quando o mundo invade a igreja, três coisas são impactadas, três coisas são misturadas e deixam de ser genuínas: a palavra, a adoração e o testemunho. Meus irmãos, se isso não serve para os nossos dias, eu não sei o que pode ser mais atual do que isso. A teologia da prosperidade nada mais é que uma influência do mundo na igreja. Essas canções daquela irmã que diz que a vitória ou a vingança dela tem sabor de mel, é exatamente isso que o Senhor está falando. Uma hora a banda diz que não quer ser reconhecida por ninguém, outra hora a banda pede para restituir o que ela tinha. Isso é a mistura do mundo, são as minhas emoções. Eu faço letras porque tenho sido ferido pelo ministério, e agora eu estou bem no ministério, não quero ser reconhecido por ninguém. Só Jesus esteve mal com Marcos Gregório, agora eu quero que Deus restitua tudo o que aquele cara me tirou, e alguém que vai estar na plateia vai me aplaudir, e eu vou estar aqui. Isso nada mais é que coisas deste mundo, coisas do reino de Satanás. Misturou na igreja, misturou na palavra, misturou na canção. Aí neguinho tomando banho de óleo, 12 litros de óleo. Aí neguinho querendo poço de não sei quem, Elroy, inventando nome, inventando coisa, judaizando. Aí não tem mais o que inventar, vai pregar de equipar, põe escola sacerdotal. Tudo isso é mistura. Tudo isso é para diluir a palavra. É a mesma coisa que você pegar para um filho seu, em vez de dar um remédio, conforme ele vem no vidro, você dilui em água e dá para o seu filho vai ser sarado? Provavelmente não, ou demore muito tempo. É por isso que a igreja não anda sarada e anda tão doente, porque a igreja está vivendo de uma palavra misturada, de uma adoração misturada, e isso está promovendo um testemunho misturado. Oh Deus, até quando nós não vamos acordar para essas realidades da nova criatura e vamos continuar vivendo como uma igreja de Pérgamo, misturada pelo mundo, contaminada pelo mundo, e não vamos cumprir o nosso propósito? Eu preciso
estamos misturados, contaminados, nós vamos afundar. Virá um juízo sobre nós. Meu irmão e minha irmã, é tão prioritário que na sua casa você comece a ser um crente que não é contaminado. É tão prioritário que no seu casamento você tenha uma postura de um cristão que não é contaminado. É tão importante que as suas relações dentro da sua casa sejam relações de um cristão que não é contaminado. Isso é tão importante, porque vocês são aqui fora o reflexo do que vocês são em suas casas. É extensão. E por isso você precisa começar lá a exercer o seu chamado. Você vai conseguir exercer aqui fora. Por darem ouvidos a ensinos de falsos mestres, a palavra, a adoração e o testemunho foram contaminados. E a igreja por isso estava manchada. A palavra e a oração, elas foram contaminadas com dogmas, elas foram contaminadas com filosofias humanas. Eles começaram a colocar muita teoria dos 200.000 títulos que havia naquela biblioteca. Eles começaram a atribuir os milagres de Deus a Esculápio. Eles começaram a dividir a glória de Deus com o conhecimento humano e com a manifestação de deuses estranhos. E o testemunho foi contaminado por escolhas. Ainda que não haja quem pregue a verdade, ainda que não haja quem adore em espírito e verdade, mas o meu testemunho é uma escolha minha. Eu rejeito ouvir um evangelho água com açúcar. Eu rejeito ouvir uma palavra rasa. Eu rejeito ouvir uma música estúpida. Eu rejeito isso porque eu escolhi, independente do que cantem, independente do que preguem, quando não houver mais palavras, quando não houver mais canções, eu por escolha quero ir além. Testemunho é escolha. Mas eles foram contaminados do seu testemunho, porque começaram a fazer escolhas equivocadas, porque era legal, era moda, era status andar com os caras que adoravam Zeus, andar com os caras que adoravam Atenas, andar com os caras que iam no spa de Esculápio, eles ficavam lá naquele spa. Aquilo era legal, aquilo lá tinha um network, aquilo lá era uma relação importante, eram senadores, eram sacerdotes, eram homens importantes, e para estar no meio daqueles homens eu me sujeitava. E não percebiam que estavam se contaminando. E a igreja brasileira não percebe que está se contaminando. A igreja brasileira não percebe que contaminaram a palavra. Pelo amor de Jesus Cristo, mude de canal quando aqueles imbecis que estiverem pedindo para você mandar um dinheiro por troca de uma garrafa d'água. Por favor, mude de canal quando você vê aqueles imbecis dizendo que a sua bênção depende de alguma oferta. Por favor, troque de canal quando aqueles imbecis estiverem gastando tempo para vender livro e não pregando arrependimento para este povo, para esta nação que precisa se arrepender. É crente bebendo, é crente fumando, é crente fornicando, é crente adulterando, é crente sonegando, é crente, é um povo de Deus que se permitiu ser contaminado por esse mundo. E esses caras vão para a TV, pagam uma bala de dinheiro para vender livro, para vender água benta, para vender rosa, para vender toalha. Será que só aqueles que não se corrompem? Onde é que está essa geração? Quando vai se levantar essa geração? Até quando?
precisamos acordar, igreja. Nós estamos caminhando com os olhos vendados para um precipício. Se nós não restaurarmos a palavra, se nós não repararmos a adoração, e se nós não transformarmos o nosso testemunho, o propósito de Deus para com a igreja que está, aonde está, numa terra, onde quem está sentado no trono por um tempo é Satanás, mas ele está sentado. Mas o Senhor nos promete que Ele nos livra de todas as aflições dessa terra. Ainda que quem reine nesta terra, ainda que o príncipe deste século seja Satanás, ainda que ele tenha ao lado dele uma terça parte dos anjos do céu rebeldes que se transformaram em demônios, ainda que a sua vida pareça que esteja cercada de tentações que você não consegue suportar, porque as investidas dos demônios e de Satanás têm sido grandes em sua vida, ainda que pareça ser intransponível, por favor, lembre-se que com você está aquele que é maior. Com você existe ainda 2/3 dos anjos guerreando em teu favor. Com você tem o Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos entender que o nosso time é um time vencedor e que eu e você somos por conta desse time, não por nossa conta, mas por conta desse time. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 2/3 dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, o anjo Gabriel, todo esse time, por conta desse time vencedor, Ele nos fez mais do que vencedores. Eu não quero minimizar a sua dor, eu não quero minimizar o seu problema, eu só quero dizer que você precisa crer e confiar. E o remédio para isso, Jesus revela. Jesus diz qual é o remédio, qual é o antídoto. Quando ele libera esta carta para a igreja de Pérgamo, ele fala tudo isso, ele revela tudo isso, ele diz: eu estou vendo tudo isso. Mas ele aqui em algum momento, ele vem e diz qual é o antídoto, qual é o remédio. Jesus não nos deixa num mato sem cachorro, Jesus não nos deixa num beco sem saída, Jesus não nos deixa num abismo. Ele vem e está advertindo a mim e a você como igreja, mas além de advertir, ele não vira as costas e diz: agora é com vocês. Não, ele vem, ele diz qual é o remédio, qual é o caminho, qual é a saída. Jesus vem, no versículo 12, ele começa dizendo que estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui está, meu irmão e minha irmã, o remédio para essa cegueira: a espada cortante do Senhor. Aqui o Senhor revela como eu e você venceremos essa contaminação, como eu e você permaneceremos firmes neste lugar aonde quem reina é Satanás. Ele vem e diz aqui como eu e você podemos permanecer firmes, mesmo que nesta época, neste tempo, o príncipe das trevas esteja reinando sobre este lugar, sobre este mundo, o Deus desse século. Ele fala, a espada de 2 gumes. Em Efésios, no capítulo 6, eu e você podemos ver lá o apóstolo ensinando nós sobre a armadura de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode abrir na sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, verso 17, e você vai ver que está dizendo exatamente assim: usem
de capa a capa 15 vezes no ano. Sabe grego, sabe hebraico, aramaico, latim, cheio de conhecimento, exatamente como era o povo de Perga. Cheio de conhecimento, tanto conhecimento que começou a ficar cético, humanista, filosófico, e começou a ter uma fé filosófica. O Senhor está dizendo: viva a palavra. Não importa que você não saiba muito, mas o pouco que você sabe, viva. Ele está dizendo: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O remédio para que a igreja seja sarada desta cegueira e não estar percebendo que está sendo contaminada por este mundo, porque existem pessoas que se convertem ao cristianismo, mas não abandonam as suas práticas passadas, e por conta disso se infiltraram no meio do povo, e ainda mais levantam-se aqueles que ensinam doutrinas estranhas, e ainda mais dão ouvidos para qualquer mané que fala qualquer coisa dizendo que está na Bíblia. O remédio para isso tudo é a palavra, e é a palavra usada. Como que eu uso a palavra, pastor? Júlio, como que eu uso a palavra? Simples, meu irmão. Abra ela, leia, e aí você aplica. Abra ela, leia e viva. Abra ela, leia e faça. Eu não consigo me imaginar praticando toda a Bíblia. Eu acho que uma pessoa só conseguiu fazer isso em toda a história da humanidade: Jesus Cristo, Filho, como homem, como se fez homem. Eu sei que eu não consigo fazer isso, mas tenho que buscar isso, porque ele diz, a palavra diz: buscai a estatura do varão perfeito, busque ser como Cristo. Se ele disse que eu podia, eu tenho que tentar pelo menos, mas está tão distante entre eu e Cristo. Está mesmo, meus irmãos, mas em alguma coisa eu tenho que ser semelhante a Cristo. Eu tenho que usar essa palavra, porque eu, usando essa palavra, eu vou ser curado de uma cegueira que tem cegado uma geração. Grandes ministérios, ministérios milionários, pequenos ministérios, ministérios miseráveis, de toda a sorte de tamanho de igreja, tem estado cega para esta realidade. Tamanho de igreja, sucesso de igreja, não assegura que esta igreja esteja com os olhos abertos, sabendo onde pisa. E como que eu entendo, Júlio, se tem cegueira naquele grande ministério? Não, simples. Perceba o que é que eles estão ensinando, perceba quem eles estão adorando, se eles estão adorando o Deus Altíssimo ou estão exaltando o homem. Uma das coisas que Constantino fez no governo dele, em Pérgamo, ele erigiu um único altar para um rei vivo, César Augusto. O cara estava vivo e ele construiu um altar de adoração para César Augusto, um imperador. Constantino governando ali, ele pega o cara vivo e eles erguem um altar para o imperador César Augusto vivo. Sabe o que é isso nos dias de hoje? Pessoas adorando homens. Onde é que vai aquele cara pregar, hein? Meu Deus, vem que atrás daquele cara, nossa, aquela palavra, ai, tem que ir lá. Onde é que vai aquela irmã que revela, aquela irmã metralhadora que sai falando no CPF, no meu RG, da nascimento, blá, 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 blá. Eu preciso, põe a mão na minha cabeça, vai, me toca, derrama o que você tem. Isso é exatamente erigir um altar de adoração a alguém vivo, ao homem. E está assim de crente correndo atrás de homem, está assim de crente pagando para ser capachão de meia dúzia de pastor que não tinha nada e hoje está rico, à custa da ignorância do povo. Talvez seja isso, amados, que eu sou tão mal visto no meio pastoral. Talvez seja isso que ninguém suporta caminhar do meu lado. Talvez seja isso que é tão difícil de andar comigo, porque eu não vou me deixar contaminar com esse mundo. Eu não vou deixar de pregar que se você toma cerveja, que você toma vinho, que você
toma batidinha para abrir o apetite. Eu quero dizer que você está poluindo o templo do Espírito Santo. Ele não mora em você. Você não é crente, você não tem Jesus, você não tem o Espírito Santo. Eu não vou enganar você se você fuma. Olha, é uma dificuldade largar, mais luta para largar, peça ajuda para largar, mas você faz escondido. Eu quero que você saiba que você pode estar 20 anos na igreja, você não tem o Espírito Santo, ele não habita em você, porque esta é a verdade. Ele é santo e não coloca a sua mão naquilo que é impuro, e não habita em templo impuro. Isso é a verdade absoluta. E tem pastor que bebe, e tem pastor que fuma, pastor que adultera, e eles não têm nada da parte de Deus, absolutamente nada. Canalhas da fé, mentirosos, que estão conduzindo o povo como uma manada de porcos e não como um rebanho de ovelha para o precipício, ao invés de levar as ovelhas aos pastos verdejantes. É isso que é a igreja de Pérgamo nessa geração. E eu não vou ficar assistindo isso calado. Eu não vou ficar assistindo isso, deixando que isso me corroa por dentro, porque talvez eu não seja um pastor politicamente correto. Eu quero ser um pastor Cristo-centro. Eu quero ser um pastor que prega Jesus e que não esconde de vocês essa verdade, para que vocês não vão junto com essa manada de porcos para o abismo. Jesus diz que a saída para isso é a palavra. Meu irmão, você precisa conhecer a palavra. Você precisa estudar a palavra. Pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. Dedique um tempo da sua semana, algum dia, por favor, reserve. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação, você ensaia os seus trabalhos, você assiste televisão, você faz tantas coisas por Cristo, de uma vez por todas. Pare de fazer voto de tolo. Decida-se hoje a ter um tempo de leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Pare de gastar dinheiro com tanto lanche. Tenha um panorama bíblico na sua casa, tenha um dicionário bíblico, tenha 2 ou 3 Bíblias de estudo por Cristo. Comece a conhecer a palavra, porque a palavra é o único remédio para que você não sofra desta cegueira. É só a palavra, e não é só ficar ouvindo o pastor pregar aqui. Você precisa usar a palavra. Eu não uso aquilo que eu não conheço. Eu não sei usar uma pistola automática 9mm ou 380, e eu não sei usar porque eu não conheço. O irmão Marcos deve saber usar muito bem. Por quê? Porque ele é policial, ele tem um preparo para isso, ele deve saber usar isso. Eu não vou saber destravar, não sei fazer nada, porque quando eu não conheço a arma, eu não consigo fazer uso dela. Imagine você numa cena, numa situação de risco, alguém indo para cima de você, tentando matar seu filho, sua filha, ou a sua casa, destruir você, e você tem uma arma na sua mão e você não sabe usar aquela arma para se defender. Que desespero deve ser isso. Esse é o desespero da igreja dessa geração. O diabo está matando, o diabo está roubando, o diabo está destruindo. Você tem uma Bíblia e não sabe usar ela, porque você não manuseia ela. Você vive de leituras do telão fim de semana, e isso não vai livrar você e sua casa dessa cegueira que tem atingido a igreja da nossa geração. Não vai. Não adianta fazer campanha, não adianta pisar em sal grosso. É a palavra, é conhecer e usar a palavra, que é o remédio para esse mal. Quando eu olho a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é a carta que tem por objetivo justamente isso: abrir os olhos dos crentes que estavam se contaminando pelo judaísmo. O propósito de toda a carta de Hebreus é falar para os crentes: acorda, você está indo para um lado que não te convém mais. A carta de Hebreus é a carta que tem palavras do tipo ser santo. É a carta, não se sabe bem o autor de Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, outros a Barnabé, mas o autor, eu tenho absoluta certeza, foi o Espírito Santo, porque ali ele alerta com essas falas. Ali está escrito ser santo. Hebreus
o alvo. Em Hebreus, no capítulo 12, ele está escrito: sirvamos a Deus agradavelmente. Em Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim: saiamos da presença do maligno. Por que tem gente que persevera na presença do maligno, guardando raiva, guardando mágoa? Por que tem gente que gosta de ficar na presença do maligno? Hebreus vem e diz: saiamos da presença do maligno. Em Hebreus, que nós encontramos no capítulo 13, dizendo: ofereçamos sempre sacrifício ao Deus vivo, sacrifícios de louvor. E Hebreus também diz, no capítulo 4, verso 12, dizendo assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que espada de dois gumes. Apocalipse 2, nós vemos o Senhor falando. Apocalipse 2, eu e você lemos lá, o Senhor dizendo: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. E aí nós encontramos em Hebreus, no capítulo 4, dizendo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor, a mesma palavra que Deus veio para alertar, a mesma palavra que Deus veio para advertir Pérgamo, o Senhor está dizendo que esta mesma palavra que vai nos curar de toda a cegueira. A palavra é remédio para abrir os nossos olhos. Diga assim: a palavra do Senhor é o único remédio para abrir os meus olhos. E por fim, amados, eu encerro essa mensagem lendo o que o Senhor Jesus escreveu ali em Apocalipse, naquela carta que ele liberou sobre João. No versículo 17 do capítulo 2, Jesus revela todo o amor dele pelo seu povo. Ele vem, ele adverte, ele dá o remédio, ele termina dizendo quanto nos ama. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei uma maná escondida. Também lhe darei uma pedra branca. Diga assim: uma pedra branca. Um maná escondido, todos nós, ou a maioria, sabemos o que é. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Eu te darei uma pedra branca. Ele fala mais: que essa pedra que ele nos dá terá um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que Jesus quis dizer com isso? Eu vos darei como vencedores o maná escondido. Também, amados, o também significa que agora o que ele vai dar é melhor ainda. É quando você vai comprar um carro zero, você vai lá, fecha o negócio, aí o cara fala assim: olha, está aqui, esse é o carro do Senhor, e também vai um rádio. Aleluia! E também nós vamos colocar isso filme no seu carro. Glória a Deus! E também damos o tanque cheio. Você vai perguntar: onde é que é essa concessionária? Porque hoje em dia ninguém dá mais nada disso, né? Mas eu quero dizer que quando o Senhor fala e também, o também é superior, é melhor, é o supra-sumo daquele principal que ele deu. Ele diz: darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, que será conhecido apenas por aquele que o recebe. Afinal, eu estou encerrando a mensagem. O que Jesus queria dizer com isso? Eu estudei, amados, e gastei um bom tempo buscando no Senhor o que Jesus queria dizer com a pedra branca. E nesta época, os juízes, quando iam julgar alguém, eles tinham sobre as suas mesas uma pedra branca e uma pedra preta.
funcionava o julgamento. E quando alguém estava para ser julgado, sentado no banco dos réus, aquele juiz, quando ele resolvia condenar a pessoa que estava sendo julgada, ele simplesmente erguia a pedra preta, e aquilo significava condenação. Quando aquele juiz ia absolver aquele acusado, ele então levantava a pedra branca. Ele dizia assim: você está absolvido. A cultura da época também, não dos tribunais, mas das casas, quando algum peregrino estava caminhando e encontrava uma casa, e que essa casa lhe desse aconchego, pouso, um banho e uma comida, e quando esse peregrino era um sujeito de bem, a cultura daquela época diz que o dono da casa, no dia em que o peregrino ia continuar a sua viagem, o dono da casa, quando percebia que o peregrino era um sujeito de bem, ele pegava uma pedra branca, ele partia essa pedra branca, e ele dava a metade para o peregrino, e a outra metade ficava com o dono da casa. Ele dizia assim: quando você ou alguém da sua parentela estiver passando por aqui de novo, traga esta metade da pedra, porque aí eu vou juntar com a minha e saberei que você é de bem, e aí na minha casa você terá um lugar, e na minha mesa tem um prato preparado para você. Quando Jesus disse isso, e também lhe darei uma pedra branca, ele está dizendo, amados, que ele estará nos absolvendo da acusação que haverá sobre este mundo, e aqueles que habitam neste mundo, e aqueles que serviram o príncipe deste mundo. Neste dia, esta pedra branca significa a nossa libertação, significa que não seremos condenados com esse mundo, mas seremos libertos pelo poder daquele que disse: e te darei a absolvição, estarei te absolvendo da tua acusação, você está absolvido, eu te dou uma pedra branca. Ele está dizendo também que há um lugar para você na mansão celestial. Ele está dizendo que há um lugar para mim e para você preparado à sua mesa. Meus irmãos, haverá um dia em que terá um grande banquete, e somente quem tiver a sua pedra branca sentará à mesa do Cordeiro. Jesus está declarando que se nós abrirmos os olhos, não apenas seremos julgados como inocentes, mas também nós e a nossa família serão bem-vindos à casa do Pai, e teremos um lugar à mesa dele. Jesus alerta a igreja eterna, Jesus alerta eu e você como igreja. Vocês têm um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. Assim como um navio que só não cumpre o propósito quando existem vazamentos, em que entram água dos mares nele, e ele afunda. Eu e você, se permitirmos sermos contaminados com as águas deste mundo, também afundaremos, e não seremos os vitoriosos que terão um maná escondido, uma pedrinha branca, escrito o nome que só nós e ele vamos conhecer. É o que o Espírito quer dizer para as igrejas, é o que o Espírito quer dizer para nós como igrejas, e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria, se for possível, fazer um momento de adoração. Se os irmãos puderem me ajudar. A igreja, por gentileza, se coloque em pé. Quando Jesus promete para nós essa vitória, ele diz assim: eu vos darei
uma pedra branca. Ele promete um lugar à mesa. Hoje a mesa está posta. Hoje nós ceamos aqui. Mas ele disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha. E um dia cearemos com ele. A importância da ceia, amados, é nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. Quer chamar os irmãos que vão servir a ceia para se posicionarem? O momento da ceia é o momento que nós nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. E não nos lembrarmos do sacrifício de Cristo como um homem fraco, como alguém que morreu numa cruz, humilhado. Não. Nos lembrarmos da triunfante ressurreição dele. É disso que temos que nos lembrar, que ele venceu a morte. Ele disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ele venceu a morte. Amados, a morte é o final da linha. A morte é o fim de tudo. Você, quando perde um ente querido, você sabe o que isso significa. Acabou, fica as saudades. Mas quando ele pede para fazermos isso em memória dele, é nos lembrarmos que ele venceu aquilo que para nós é o fim da linha. E essa lembrança deve ser o nosso agente e encorajador, de que se o Cristo em quem eu vivo venceu a morte, eu e você fatalmente venceremos tudo aquilo que este mundo tem feito contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo nos deixou esse ensinamento. Em 1 Coríntios ele pega e diz assim: e aquilo o que eu aprendi vos ensino, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é moído por vós. Comei dele e fazei isso em memória de mim até que eu venha. De semelhante modo, após cear, tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. Bebei dele em memória de mim. E todo aquele que beber e comer indignamente, bebe e come para a sua própria condenação. A única forma de beber isto de maneira indigna, meu irmão e minha irmã, é se você não crer em Jesus Cristo. A única condição que impede você de participar da ceia do Senhor é não crer em Jesus Cristo. Só. A igreja de Pérgamo se contaminou, assim como a igreja protestante se contaminou, e criaram um cercadinho, dizendo que se não for batizado na água, não pode participar da ceia. Se a mulher for divorciada, não pode participar da ceia. Se o cara entrou aqui, um andarilho, não pode participar da ceia. Se um jovem entrou aqui, todo sujo, dependente químico, não pode participar da ceia. Se eventualmente uma mulher, uma prostituta entrar aqui, não pode participar da ceia porque não é digna. Amados, a ceia é ter acesso ao corpo de Cristo e ao sangue de Cristo. Participar da ceia é ter acesso àquele corpo que foi moído pelos nossos pecados. Participar da ceia é ter acesso ao sangue que nos purifica de todo o pecado. Participar do suco de uva que lembra o sangue é o sinal da nova aliança. Então todos podem participar da ceia. O comer e beber indignamente é se você não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus ressurreto. Só isso. Todas as outras bobagens que ensinaram por aí, de repente você aprendeu, não tem base bíblica. E eu desafio qualquer pastor, doutor em divindade, o que quer que seja, para me mostrar na Bíblia onde diz que o cristão não tem acesso à ceia se não for batizado, se não for isso, se não for aquilo. Isso é um sistema religioso para prender o povo, aí criar uma ceia secreta, a ceia ultra secreta, a ceia ultra secreta. Nós tem a ceia que só participa um pastor, contando todo o dinheiro que ele rouba do povo. Mas se você crê em Jesus Cristo, que o corpo dele foi moído no lugar do teu e do meu corpo, se você crê que pelas pisaduras daquele corpo eu e você fomos sarados, se você crê que o Cordeiro derramou o sangue no madeiro, e não mais o sangue
que encobre o pecado, mas agora o sangue que tira o pecado. Na lei era um cordeiro para cada pecado, era o sangue de um cordeiro para um pecado, e aquele sangue cobria o pecado. Na graça em Cristo, o Cordeiro Santo, ele tira o pecado do mundo. Se você crê que Jesus Cristo pagou a sua dívida, se você crê que ele já perdoou os teus pecados, se você crê que ele enxerga você como uma nova criatura e lança todas as tuas e minhas imundícias no oceano do esquecimento, se você crê nisso, então você bebe e come com dignidade, porque só ele é capaz de salvar. O texto que eu uso para contra-argumentar qualquer teoria da teologia é que se alguém não pode participar do corpo e do sangue de Cristo, não pode estar com Cristo, porque não foi batizado, ou porque não é membro, ou por isso e aquilo. Alguém viu na Bíblia qual foi o tanque batismal que aquele homem que estava na cruz ao lado de Cristo, no leito de morte, desceu as águas? Alguém sabe me dizer de que igreja, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Céus Abertos, talvez aquele cara era? Ele tinha uma carteirinha de membro. Jesus disse para ele: se você tão somente crer em mim. E aquele homem disse e arrebentou o outro. Ele creu em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você tem participação comigo. E participar da ceia é participar com Cristo. Então, ainda que você seja um ladrão na cruz, na hora da morte, se você disser: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele ressurgiu dos mortos, e eu creio que Ele virá para me buscar, e eu creio que Ele já perdoou os meus pecados, e eu creio que Ele pode me fazer ser uma nova criatura, então você é convidado a participar dessa ceia. Porque você precisa se acostumar com esse banquete, porque um dia estaremos nas mansões celestiais ceando com o Cordeiro. Vocês todos são convidados para a ceia, desde que você creia que Jesus Cristo é o seu Senhor, desde que você creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Sabe, eu tenho um pouco de receio de fazer aqueles apelos. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E aí os irmãos com medo erguem a mão, 1, 2 erguem, e faz 3, 4 vezes o mesmo apelo, e alguém ergue, e outros não erguem. A impressão que dá é que ele está passando um chapéu de esmola: quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu estou oferecendo a você crer no Senhor e Salvador de toda a humanidade, naquele que era, que é e que há de vir, no que é o mesmo, que nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Anjos 24 horas declaram: Santo, 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 Santo é o Senhor. É aquele que desafiou a morte. Aonde está a sua vitória? Eu não estou oferecendo um pobrezinho, um coitado. Eu estou dizendo que se você crê que esse Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, você pode participar
cidade, num lugar onde Satanás esteve sentado ao trono, o Senhor te livrará e o Senhor te conduzirá a pastos verdejantes. Há um lugar para você. Esse lugar chama-se esconderijo do Altíssimo. E você descansará desse sol que tem te castigado dia e noite deste século. E você tem um lugar para descansar, e esse lugar é a sombra do Onipotente. Só Jesus pode nos franquear isso. Uma religião, numa ordem, numa bandeira, numa placa de igreja, só em Cristo. E aqui está aquilo que simboliza o corpo e o sangue desse Senhor, desse Salvador, desse amado Jesus. Durante essa canção, eu queria que você saísse do seu lugar. Você que nunca declarou que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, saia declarando para você mesmo. Saia falando assim: eu conheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo em meu coração e eu quero participar contigo. Aí você pega um cálice, pega um pedaço desse pão. Eu queria pedir para que vocês se reunissem, pelo menos em 5 pessoas, e fiquem aguardando uns pelos outros, e vamos participar todos juntos. Amém. Aleluia. Como eu
traçado naquela cruz, pelos nossos pecados. E o Senhor mesmo disse, Pai, que aquele que se alimentar de Ti, o Senhor estaria nele, assim como o Pai está no Senhor. E nós queremos, Deus, participar deste pão, declarando, Pai, que nós queremos estar no Senhor, queremos nos alimentar do Senhor. Pai, porque nós não queremos ser pegos de surpresa quando o Senhor perguntar e o Senhor vier dizendo, eu sei onde você vive. Por isso nós queremos estar em Ti, ó Deus, e para isso precisamos nos alimentar de Ti. E aqui está essa partícula de pão que simboliza o Teu corpo, Pai. Nós possamos nos alimentar de Ti. Nos alimentar de Ti, ó Deus querido, é conhecer mais a Teu respeito, é estar lendo a Tua palavra, é estar usando a Tua palavra. Pai querido, que esta ceia, essa noite seja um marco em nossas vidas, um marco das nossas decisões, um marco, Deus querido, em que nós iremos nos posicionar, ó Pai, porque já fizemos isso tantas vezes, Deus, de fazer votos contigo, de que agora nós iremos ter volume de leitura bíblica, e nós não temos passado semanas e semanas sem ler a Tua palavra. E se nós não lemos a Tua palavra, nós não estamos nos alimentando, porque a Tua palavra é o pão da vida. E o Senhor mesmo disse que o Senhor é o verbo vivo que se fez carne. E por isso temos que nos alimentar de Ti. E aqui está esta partícula de pão que simboliza a nossa decisão essa noite de nos alimentarmos de Ti. Pai, consagra, Deus, este pão. Em nome de Jesus, ó Deus, e que isso faça a diferença em nossa vida. E que esse mês, ó Deus querido, que é o penúltimo mês deste ano, seja um mês decisivo para as nossas vidas, ó Pai, para que tenhamos, ó Deus querido, um testemunho que não seja misturado, e que possamos, antes de virar este ano, ó Deus querido, virar a nossa vida, transformar a nossa história. Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos este pão na Tua presença, pedindo que o Senhor consagre, ó Pai. Amém, Senhor. Coma do pão. Amados, o cálice, ele tem duas grandes virtudes: purificação dos nossos pecados e uma marca, uma aliança. Sabe, uma das estratégias dos nicolaítas com a igreja de Pérgamo era pregar uma mensagem dizendo que a imoralidade de Pérgamo não traria condenação sobre eles. E aí começaram a haver adultérios, sensualidade. E eles pregavam isso dizendo que a imoralidade deles não traria condenação. Eu quero dizer que toda manifestação de imoralidade traz condenação. Toda manifestação de sensualidade traz condenação. Toda espécie de coisa imoral traz condenação. Adultério, fornicação, pornografia, isso tudo traz condenação. Masturbação, isso tudo traz condenação. O evangelho que os nicolaítas pregavam, a palavra que eles liberavam, era que isso não traria condenação. Eu quero dizer que o sangue do Cordeiro pode nos livrar desse pecado. Mas nós precisamos nos posicionar. E agora você sabe que traz condenação, mas você também sabe que o sangue nos purifica de todo o pecado. Então, ao participarmos desta ceia, não seja só mais uma ceia, mas seja a ceia da decisão das nossas vidas, em que não faremos, não tocaremos, não olharemos, não falaremos e não ouviremos absolutamente mais nada que seja imoral. Tem muito cristão que deixa escapar ainda a palavrão da sua boca. Eu quero dizer que isto é imoralidade e isto trará condenação para você. Porque a Bíblia diz que fonte que jorra água doce não jorra água amargosa. E eu não consigo imaginar uma boca que adora falando palavrão. Esse negócio de deixar escapar a palavrão é porque você é uma embarcação que está com vazamento, se contaminando com as águas deste mundo. E você sabe que é você. E você sabe que o Espírito está falando com você.
E você sabe o quanto você é importante no reino do Senhor. E você sabe que a tua boca é uma boca que tem sendo usada para abençoar, sendo usada para adorar, sendo usada para orar. E essa sua mesma boca está falando coisas imorais. E você diz, desculpa, foi sem querer. Quero que você saiba que para Satanás não tem desculpa. Ele vai usar para te condenar. Mas eu quero que você saiba que o sangue do Cordeiro nos perdoa de todos os pecados. Só que o nosso pecado tem que ser tratado como pecado, não pode virar iniquidade. Faço ontem, participo da ceia, volto a fazer amanhã, faço depois da manhã, isso vira iniquidade. Que esta ceia seja um marco em nossas vidas. E que nós tocarmos a boca neste suco, pela fé, profeticamente, a nossa boca seja santificada. E ainda que a piada seja engraçada, mas se a suja, eu me rejeito a contar e a multiplicar. Não coloco mais os meus ouvidos naquilo que é impuro. Não coloco mais os meus olhos naquilo que é impuro. E não falo mais nada que seja impuro. E não toco mais a minha mão em coisa alguma que seja impura. É exatamente essa a mensagem dos nicolaítas, pregando para a igreja, dizendo que a impureza e a imoralidade deles não traria condenação. E eles, como cegos, estavam caminhando para o abismo. Eu creio que essa ceia é uma ceia especial e profética. Cuidado, não se contamine com esse mundo, senão você vai afundar. Não menospreze o pequeno vazamento do palavrão, porque senão você vai afundar. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse cálice de suco do mundo que simboliza o sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Deus querido, nós sabemos que o teu sangue, ele nos perdoa de todo o pecado, ele nos lava e nos purifica. E em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que ao participarmos do teu sangue, ao reconhecermos as virtudes que há nele, nós temos uma aliança contigo, agora uma nova e eterna aliança. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas possam ver como vem a aliança de pessoas casadas, e aquilo simboliza que aquela pessoa tem um compromisso. Que as pessoas possam ver no nosso testemunho que nós temos uma aliança com Cristo, que nós temos um compromisso com Cristo, e o nosso compromisso como noiva é permanecer incontaminada, porque se estivermos manchados, contaminados, nós seremos reconhecidos pelo noivo. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor consagre este cálice, que possamos participar dele hoje de uma maneira especial e profética, declarando, Deus, que toda espécie de manifestação de imoralidade em nossa vida, que aconteceu até aqui, está sendo agora perdoada e lavada e tirada pelo sangue do Cordeiro, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós nos tornamos um povo purificado, um povo, Deus, livre de toda a imoralidade, e as pessoas verão, Deus querido, esta marca, esta aliança, através dos nossos testemunhos. Em nome de Jesus, Pai, consagra este cálice e nos conceda esta bênção e esta força necessária para continuarmos assim. Em nome de Jesus, participe do cálice. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar um copinho no seu banco, depois tem vários bichinhos aí que você pode jogar para o bichinho. Só coloca a sua mão em posição de receber. Quero encerrar aqui. Estamos avançados no horário. Quero encerrar com vocês. Quero dizer que você pode continuar adorando a Deus no seu carro. Você pode continuar adorando a Deus na sua casa. Sabe, você vai entender alguma coisa, você vai preparando a comida, vai adorando a Deus. Você pode terminar esse culto na sua casa. Você pode terminar esse culto para ficar deitado na sua cama. Termine lá. Cultue o Senhor ali. Comece a falar coisas para Ele. Comece a declarar coisas para Ele. Comece a cantar para Ele. Pegue a Bíblia e comece a salmodiar. Abra a Bíblia lá em Salmos. E comece a ler Salmos 7 em diante. É lindo. Pare no 13, porque ali, no momento em que Davi está fazendo umas bobagens, ele começa a tomar bordoada e começa a pedir que o mundo caia sobre a cabeça dele. Mas não pare de adorar o Senhor. Que o seu culto a Deus não termine aqui agora nessa nação. Que você tenha uma vida cultuando ao Senhor. Amém? Pai, as mãos dos teus filhos estão estendidas, Deus, em sinal de que
somos, pobres, cegos e nus. Estendemos as nossas mãos ao Senhor, esperando do Senhor, o Deus querido, que é o nosso Todo-Poderoso, que o Senhor libere sobre nós a porção que cada um de nós precisa, Deus, para que possamos, Deus, romper este mês em fé, para que possamos, Deus querido, desbravar este mês que inicia agora, ó Pai, de uma forma sobrenatural, não confiando na força do nosso braço, não confiando nos recursos que estão em nossas mãos, mas confiando inteiramente no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que este mês seja um marco em nossa vida como igreja, que possamos, Pai querido, não estar mais nos contaminando com este mundo, que possamos, Pai querido, abrir mão e deixar as práticas que tínhamos da velha criatura, que possamos, Deus querido, ser uma embarcação, Deus, que repara toda a brecha, ser uma embarcação, Deus querido, que tapa todos os buracos, e que não se permita, Deus querido, se encher de coisas deste mundo. Em nome de Jesus, Pai Santo e Soberano, de cada irmão e cada irmã que ouviu esta palavra e que sabe, ó Deus, que precisa reparar algumas brechas, que o Senhor conceda sobre as mãos deles a força, a opinião necessária, a determinação necessária, ó Deus querido, que haja uma superação, ó Deus querido, movida pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor como quem vive em Ti. Eu sei, Senhor, que não é fácil, eu sei que é um desafio muito grande, mas eu sei que é possível, e eu sei que nós podemos ir melhorando, Deus, dia após dia. Por isso, Deus, libere sobre as mãos dos meus irmãos, ó Pai, a porção para cada dia. Assim como o Senhor liberava o maná diário para aquele povo do deserto, que o Senhor libere sobre nós a cada dia aquilo que é necessário para vencermos, Deus, dia após dia. Pai, que não venhamos a sofrer por aquilo que vai acontecer amanhã, Deus querido, mas que possamos viver hoje como se o Senhor fosse voltar daqui a 2 segundos. Pai, que venhamos aprender a parar de se preocupar com amanhã e confiar no Senhor, viver intensamente para o Senhor hoje. Ajude-nos e ensine-nos a ser assim. Porque a palavra diz que para cada dia basta o seu mal. Em nome de Jesus, o Deus maravilhoso, nos capacite, nos perdoe como igreja. Nós pedimos perdão em nome da igreja brasileira, nós pedimos perdão em nome da igreja de Arapongas, nós pedimos perdão para todos aqueles, ó Deus querido, e por todos aqueles, Deus, que têm se corrompido, têm se desviado. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga de volta homens e mulheres aos caminhos do Senhor, traga de volta aqueles que se desviaram, que se perderam. Deus querido, corrija, Deus querido, aqueles que têm ensinado, Deus, coisas que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, restaure a Tua igreja, restaure a mim, restaure o meu irmão, restaure o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Deus querido, nós nos colocamos em Tua presença essa noite, agradecidos pelo que o Senhor fez em nosso meio hoje. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor se manifestou em nosso meio. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor se moveu e a Tua Shekinah desceu sobre nós. Nós louvamos a Ti, Deus, que o Senhor possa levar os meus irmãos, as minhas irmãs em segurança para os seus lares, livrando eles de toda a artimanha, a astuta cilada do inimigo, e dê a eles, Pai, uma semana e um mês de paz. Dê a eles, Deus, uma semana e um mês, ó Deus, aonde a Tua paz, que excede todo entendimento, estará com eles, aonde Ele colocar a planta dos seus pés. Deus querido, que ali haja a paz. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos cada lar aqui representado. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada família. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as providências que são necessárias para cada um, ó Pai, o Senhor conhece muito bem. Ó Deus querido, e o Senhor cumpra com o Teu querer na vida desses irmãos, na minha vida, nas nossas famílias, ó Pai, porque nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Então confiamos na Tua vontade, no Teu querer, ó Pai, e isso nos basta. Ensina-nos a sermos contentes com aquilo que o Senhor tem feito e dado para nós. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, amado das nossas almas. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso.